Olá, estudante! Eu sou o professor Victor Biazon e vamos juntos viajar pelo mundo das artes. Nesta estação, vamos abordar a representatividade na mídia. Aqui, dialogaremos sobre a ligação, a relação da arte como conteúdo a ser consumido a partir da mídia, ou seja, um conteúdo midiático. Para explicar melhor, vamos juntos ver como a arte se manifesta ou se representa no meio midiático. E quero apresentar também um fenômeno chamado convergência de mídias e a sua relação com a comunicação da arte. Prepara o seu smartphone aí porque você vai precisar, ok? Bom, pronto. Agora embarcamos e vamos começar com alguns pontos que quero problematizar com você. Como acadêmicos, precisamos questionar para aprender, ou sermos questionados para aprender. Então vamos lá. Será que a mídia representa ou dá visibilidade, oferece representação suficiente aos diversos tipos de arte? A convergência dos meios de comunicação, sejam elas off ou online, nos aproximam de conteúdos para consumirmos? Mas você conhece esse contexto de convergência de mídias? E mais, se vestindo da roupa de artista e também de docente, como está a sua criatividade e domínio para mandar bem na sua arte mobile? Olha só, aqui quero abrir um parêntese para trazer uma luz que de repente esteja se fazendo necessária. Estamos falando muito em mídia e preciso que estejam na mesma página ou na mesma estação que eu. Então, por enquanto, vamos entender mídia como o composto de diversos meios de comunicação que tem por objetivo transmitir conteúdos e informações em diferentes plataformas e/ou canais. A internet foi uma revolução na sociedade. Também foi o meio de comunicação mais rápido a ganhar o globo. Esse fato gerou uma disruptura global. Novas coisas e estratégias passaram a ser necessárias. A partir do marketing online, a internet criou uma rede global pública, em que todos nós somos convidados a participar pelo acesso. Esses acessos criaram também uma base mundial de dados e de informações navegando em um oceano sem dono. Por isso, talvez anos depois, surgiu a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Como temos ou tínhamos as mídias convencionais ou as simplesmente chamadas de mídia, com a evolução foi necessário o surgimento de novas mídias que, comercialmente falando, trazem vantagem junto com o poder de conexão e rastreabilidade do objeto. Mas o que muda? Bem, o que muda é a capacidade de registro, ou melhor, de acesso ao registro que deixamos da nossa navegabilidade. A partir das novas mídias, cada vez que acessamos uma obra artística, a página de uma galeria e, sobretudo, compramos algo, deixamos ali o nosso registro. E é esse histórico que serve depois como subsídio para ações de melhoria, tanto de experiência e navegação, como para entender seus padrões de consumo, seus padrões de comportamento de consumo. As empresas de publicidade adoram esse tipo de registro e vão trabalhar esses algoritmos para enviar mais mensagens comerciais como estímulos de consumo. E o seu celular? Você acredita que o seu celular e as suas redes possam se tornar disseminadores desses conteúdos todos, que possa ser uma máquina registradora ou meio de consumo? Bem, o autor Moraes
nos diz que, na moldura da mediatização da vida social, caracterizada por mediações e interações baseadas em dispositivos teleinformacionais, os ramos culturais estão imersos na lógica do lucro, que preside a expansão da forma mercadoria a todos os campos da vida social. Não raro as imagens e as obras de arte transcenderem as intenções originais de seus criadores para integrar um círculo de produção e comercialização transnacional, que engloba mercados, museus, festivais, bienais, feiras e eventos midiáticos. A integridade dos valores simbólicos é afetada pela imposição do valor de troca, em muitos casos, esvaziando os produtos culturais de suas qualidades artísticas. Integrada, como as demais áreas produtivas ao consumismo, a esfera cultural vem se tornando componente essencial na lubrificação do sistema econômico. E que tal agora experimentarmos uma leitura? Falando sobre representatividade na mídia e entendendo arte como uma metalinguagem da mídia, esse é o coração da nossa aula, porque nos faz experimentar e ter certeza acerca da representatividade da arte na mídia, que se faz com os meios de comunicação do seu tempo, do nosso tempo. Mas traduzindo, as artes midiáticas de ontem, de hoje e de amanhã representam a expressão mais avançada da criação artística destes períodos. Nós produzimos arte midiática com as condições de acesso às mídias que temos agora. E, sem querer, mas talvez querendo incitar reflexões sobre a nossa arte ser representada ou excluída da mídia, um exemplo claro disso são os tipos de cultura e arte que você vê representado na TV aberta em horário nobre. Ou ainda, se você costuma ver arte indígena, quilombola, LGBTQIA+, em todos os tipos de mídia falada, em vídeo, em texto, pintura e etc. Aí na tela da sua TV, de forma gratuita e acessível a todos. Pense e anote suas reflexões. Quem sabe, no presente ou no futuro, você possa contribuir com algumas inclusões nessa representatividade. Agora, avançando nossos objetivos de aprendizagem, te convido a conhecer comigo a ligação entre a arte e a comunicação midiática. Por isso, vamos mudar um pouco o cenário e navegar por terras e tempos mais distantes. E aí, avançando para dentro das cavernas e retrocedendo um pouquinho na história, encontramos as primeiras representações midiáticas das civilizações da época. Sim, eu estou falando que as primeiras mídias foram as artes rupestres, os desenhos feitos nas cavernas ou nos locais de encontro dos grupos. E em seguida, houve o sinal de fumaça, adotado principalmente por tribos indígenas. E de lá para cá, muita coisa mudou, não é mesmo? A partir da evolução ou da revolução tecnológica, as civilizações tomaram acesso a novas formas de fazer arte, a novas formas de expressão. Isso porque, conforme a tecnologia era criada, também novas ferramentas e meios surgiam como possibilidade de atuação. E nesse processo, a arte, a máquina, a ferramenta e o artista precisam se comunicar e utilizar a interface como mediador entre esse artista e essa máquina, tornando a criação artística
algo natural. E nós temos visto tantas mudanças e evoluções ao longo da história, e no cenário da arte não ia ser diferente. Estamos falando das novas mídias, e às vezes se torna até difícil defini-las. Mas uma coisa é fato: a forma como apreciamos arte também sofreu alterações. Antes, nós podíamos apenas apreciar as obras, olhar, contemplar. Mas agora nós podemos interagir. Com tanta tecnologia e o surgimento de novas mídias, é impossível a arte não sofrer impactos. E são impactos positivos. O autor Leotti fala sobre essas inovações nas mídias, denominando-as como arte de novos meios e, sobre a arte, um sistema capaz de abranger vários modos fruitivos. Sim, estou falando do verbo fruir. E diante de tudo o que ouvimos e vimos, a mediatização da arte, você já consegue ter uma resposta sobre como a arte se ligou à comunicação? Caso não, eu dou uma ajudinha. Arte e comunicação midiática estão ligadas por um meio de aparatos tecnológicos. A arte, por si só, também acompanha essas mudanças tecnológicas, incluindo suas ferramentas e utilidades em seus campos de atuação, seguindo a modernidade e suas trocas e também suas ressignificações. E aqui trazemos ainda uma nomenclatura diferente que você pode utilizar em suas publicações, mas também nas suas aulas. Arte digital, que, de acordo com Florindo, Silva e Carvalho, está ligada à arte em movimento, imagem e vídeo com algum tipo de edição. E nós devemos incluir também que esta arte é produzida, disseminada ou mediada por ferramentas computacionais. Em suma, por meio de tudo isso, desses aparatos tecnológicos, temos acesso a trabalhos artísticos que carregamos conosco, na nossa casa ou em lugares específicos, fáceis de encontrar. Não existe mais distanciamento. Aquele distanciamento de antes, às exposições artísticas nos museus e galerias. E agora, voltando aqui para nossa embarcação, continuamos nossa viagem. Vamos falar de uma realidade em que muitos artistas se esforçam para disponibilizar sua arte em meios virtuais. E, claro, se tornar relevante, representado e visualizado. Mas também temos quem critica essa virtualização por não considerarem que a experiência de apreciação artística seja tão profunda e relevante quanto no modo convencional, ou seja, presencialmente. E aí, você tem uma opinião a respeito disso? Diz aí. E agora partimos para uma outra estação, a estação da convergência de mídias na era contemporânea. E a partir desses fenômenos, vamos conhecer diferentes manifestações de arte. O termo convergência vem de lá da década de 70 e era utilizado para justificar a posse de dispositivos que acumulam variadas funções. Quer conhecer um exemplo simples? Seu telefone celular, seu smartphone, que aglutinava em um aparelho só várias funções que outros aparelhos também realizavam, só que separadamente. Agora, convergência significa a emergência de uma forma ativa de consumir cultura,
possibilitada pelas tecnologias digitais. E essa evolução surgiu justamente de grandes evoluções ao longo da história, e o autor Di Felice chamou-as de as revoluções da comunicação. Essa revolução, ou a partir dessa revolução, que ocorreu em 4 etapas, tendo início lá na descoberta da escrita no século V a.C., passando pela Segunda Revolução no século XV, com a invenção da prensa de Gutenberg, que permitiu que as obras, os livros, chegassem a mais pessoas, que eles fossem disseminados. A terceira foi a Revolução Industrial no século XIX e XX, onde passamos a ter produtos produzidos em larga escala, produção em massa. E a quarta e última revolução está acontecendo, com essa possibilidade de reunir pessoas dentro dessa aldeia global conectada em rede, online e sem fio. Então, hoje, podemos chamar de convergência a possibilidade de converter e enviar sons, textos e vídeos por meio de computação. E nesse cenário, a mídia social e os grandes meios de transmissão se conectam e os conteúdos fluem em uma rede para muito mais pessoas de forma cada vez mais fácil. Em um clique, por exemplo, ou um clique, por exemplo. Mas essa convergência não é apenas uma mudança ou uma mudança de aparelhos. Ela provoca mudança nas pessoas. A convergência acontece aqui dentro, da nossa cabeça. Na cabeça de cada um que consome imagem, que as recepciona e fazem contato com outras pessoas para interagir. Em suma, usando as palavras de um consagrado autor deste tema, Henry Jenks, convergência é o fluxo de conteúdo através de múltiplas plataformas de mídia. Trata-se ainda da cooperação entre múltiplos mercados midiáticos. O comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação que vão a quase qualquer parte em busca de experiências de entretenimento que desejam. A convergência representa uma transformação cultural à medida em que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídias dispersos. E isso nos leva ao assunto cultura da convergência. Essa cultura fala sobre nós, pessoas comuns, em nossa possibilidade de criar conteúdos e dialogar com pessoas e também com marcas. Os meios permitem que nós e toda a sociedade em rede consuma e crie conteúdos o tempo todo e constantemente estamos reconfigurando o cenário midiático, porque postamos, comentamos, editamos e compartilhamos. Vivemos na convergência e na cultura da participação. E eu te convido a fechar o assunto com um vídeo bem youtuber e didático e que nos apresenta outros termos midiáticos. Veja só. Nos grandes centros, todo mundo tem um smartphone. Agora, para pensar o que é um smartphone. Ele capta imagem, áudio e você não consegue escrever e se comunicar. Se todo mundo possui um smartphone, todo mundo pode gerar conteúdo. Henry Jenks afirma que o sistema de mídia velho está dando lugar para um sistema de mídia novo. Um sistema onde nós somos a mídia. Onde cada um de vocês pode produzir conteúdo. Se cada um de nós está produzindo conteúdo, imagine o seguinte, cada um está contando a sua história e convergindo essas histórias entre si. Estamos convergindo e agindo de forma transmediática o tempo todo. Meu nome é Vitor Azevedo, esse é o CDFs, o canal que explica o mundo com cultura pop. Deixe seu like, compartilha, fala com seus amigos, manda pro Papa
Manda pro Papa. Sei que o Papa vai ver esse vídeo, mas manda que é interessante. Uma das coisas que nos torna ser humano é o fato da gente contar histórias. Contamos histórias de todas as formas, livros, pinturas, palestras, filmes. Só que agora a gente está contando a história em tempo real. A gente está contando a história para o próximo. E o próximo está replicando essa história. Imagina o seguinte, se antes o modus operandi era um emissor com vários receptores, agora são vários emissores com vários receptores. Isso provoca uma influência de emissores e receptores na história que está sendo contada. Eu, por exemplo, posso influenciar a postagem de um seguidor meu. Por exemplo, aqui no YouTube agora, a gente está gravando esse vídeo, né, a gente vai postar na nossa rede social e alguém pode pegar um frame do meu vídeo, tirar só o frame, transformar num meme e ressignificar aquela imagem. Ou seja, eu estou falando de convergência entre as mídias. Só que alguém pode pegar esse frame e transformar, ressignificar ele num meme engraçado e postar. Inclusive, esses dias eu recebi no meu WhatsApp uma figurinha de um vídeo meu, assim. Nunca ia imaginar que uma pessoa ia se dar o trabalho de pegar um frame do meu vídeo, printar e colocar no WhatsApp como figurinha e ressignificar ela, porque isso, na verdade, tira o significado daquele frame do vídeo e transforma ele num novo significado. Mas a questão aqui é que não é só comigo, é que a figurinha, ela vira uma expressão, ela vira uma forma das pessoas se comunicarem. Ou seja, as histórias estão influenciando umas nas outras e mudando as características originais delas. Então uma história que começou no YouTube pode ir para outra rede social, pode ir para o Facebook, para o Instagram, para o WhatsApp, com outro contexto, com outro propósito, com outra forma de se comunicar e de expressão. Agora imagine o seguinte, isso está acontecendo de forma global. Tá todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo. Tá todo mundo ressignificando a imagem ou o áudio. Tá todo mundo ressignificando a representação do que aquilo tem pra gente. Ou seja, tá todo mundo ressignificando a semiótica das coisas. E com esse movimento todo surge a transmídia. Nós já falamos sobre transmídia em outro vídeo, tá aqui em cima no card, não sei se é aqui, não sei se é aqui, deve ser aqui. A gente fala sobre transmídia e Star Wars. O que é basicamente a transmídia? A transmídia, imagina um quebra-cabeça, em que o quebra-cabeça você tem na cross-mídia várias mídias não interligadas, elas não formam quebra-cabeça. Você tem livro, filme, jogo, por exemplo. Eles falam da mesma coisa, eles são uma adaptação de alguma mídia original, né? Sei lá, um livro, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Você tem lá O Senhor dos Anéis e você tem um filme do Senhor dos Anéis. Não tem mudança nenhuma, tem adaptação daquela história. Isso é cross-mídia. Já na transmídia é totalmente diferente. É um quebra-cabeça que se encaixa. Livro, jogo e filme, que são três mídias, elas estão contando histórias que não são as mesmas histórias. Elas estão no mesmo universo. Star Wars, tá lá, tem os filmes, mas você tem o livro ou o jogo que contam outras histórias dentro do universo de Star Wars. Isso está acontecendo com a gente. A partir do momento que nós viramos mídia, nós contamos histórias e cada um conta uma história e bota um pedacinho daquela história num grande todo, numa grande história que está acontecendo mundialmente. Por isso que a convergência, a cultura da convergência e a transmídia, elas estão extremamente interligadas. E o conceito de transmídia, ele começou a ser aplicado em várias mídias. Por exemplo, filmes. Você tem os próprios Star Wars, você tem Matrix, você tem a própria Marvel fazendo isso. A Marvel, ela começou há 10 anos atrás como cross, né? Ou seja, ela estava adaptando em quadrinhos para o filme. Ela está totalmente transmediática, ou seja, ela faz um filme, ela faz um jogo, ela faz um quadrinhos, só que tudo isso faz parte de um grande universo. E o argumento de venda da Marvel é o multiverso. Em Vingadores Ultimato começou a se utilizar da viagem no tempo. E cara, assim, viagem no tempo é uma porta para o multiverso. E essa porta está sendo aberta por conta do mercado, que exige coisas transmediáticas, porque nós entendemos o mundo de forma transmediática atualmente. E viagem no tempo ficou um tema super contemporâneo que ela permite diversas coisas. Ela permite que as mídias, o entretenimento, possa explorar diversas coisas. Por exemplo, Dark, que é uma série alemã incrível do Netflix, e ela permite que a história da série viaje por diversos universos. Quadrinhos, filmes, jogos, série, tudo, absolutamente tudo.
cada mídia influencia uma a outra. Da mesma forma como nós estamos influenciando com o nosso conteúdo, quando a gente vai contar as nossas histórias. Agora somos a mídia e estamos extremamente conectados. E as histórias que consumimos estão replicando a nossa forma de agir. E agora, quando você olhar para o seu celular, olha para ele de forma diferente. Olha para ele como um centralizador, como um objeto no qual revolucionou tudo isso. Meu nome é Vitor Azevedo, esse foi o CDF. Bacana o vídeo, não é? Tudo a ver com o nosso próximo tema. Agora vamos falar na última estação dessa aula. Vamos falar de arte mobile, ou como diz a tradução, arte móvel. Eu fiquei chocado quando descobri que a origem do termo vem do período paleolítico e que se refere aos adornos de tipo pessoal, bem como todos os elementos gravados, pintados ou esculpidos. Tá, mas mobile não é o celular? Sim, mas anos depois, no início, essa arte móvel se refere a qualquer peça de arte que seja menor, que seja pequena e que facilitava o transporte. Veja só. E aí só então fica claro a relação de mobile com móvel, com mobilidade, e está ligado ao transporte. Passado esse entendimento e choque inicial paleolítico e seus artefatos de xisto, corremos no tempo e chegamos, enfim, à relação entre o telefone, o conteúdo de entretenimento. Aqui traçamos uma linha do tempo para entender essa evolução. A história nos conta que a origem da arte feita por um telefone aconteceu na década de 20 e se chamava Telephone Builder. Avançando na história, já em 1969, registrou-se uma exposição chamada Arte por Telefone, no Museu de Arte Moderna. No Brasil, na Bienal de São Paulo, tivemos o evento Arte e Videotexto. Temos o registro também de uma apresentação que envolvia 2 aparelhos de fax ligados entre si. E somente depois disso tudo é que chegamos à arte que enfim tem relação com o seu celular, mas também estava relacionado aos notebooks, tablets, televisão portátil e tantos outros. Esse tipo de arte também estava ligada à mobilidade, mas também aos dispositivos. Estou falando do aparelho. Para registro, quando podemos atribuir uma peça de arte mobile? Quando estiverem envolvidos 3 elementos: mobilidade, portabilidade e conectividade. Só então. Eu estou ficando curioso para saber como que essa arte funciona, não é? Pois vamos a isso. Nos estudos de Lucena, vamos compreender que surgiram trabalhos artísticos que sim usavam o telefone, um sistema audiovisual que conhecemos como Bluetooth. E com a presença de outros aparelhos, os artistas criavam pequenas imagens que se atualizavam constantemente, criando visuais únicos. E pensando aqui, nós juntos, sobre você, seu celular, sua profissão de artista e também de professor. O que podemos criar de novo por aqui? Quando você utiliza do seu celular para compartilhar suas obras, essa obra pode ser uma foto bem produzida, pode ser sua, da natureza, de objetos ou qualquer que seja. Falo dessa obra em movimento, criada e compartilhada por você via mobile. E aqui eu faço uma provocação, trazendo a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, que nos direciona a utilizar tecnologia para desenvolver competências em nossos alunos, dizendo que devemos compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, para acessar e também disseminar informações, além de produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo, a autoria na vida pessoal e coletiva. Por isso, hashtag fica a dica. Você pode construir arte mobile e transportar essa arte por meio do dispositivo e fazer disso um processo de fruição e preparação docente. O Mobile Learning, ou M-Learning, já é uma realidade. Agora vale a pena explorar. E você já está preparado para isso. Seja então o artista representado na mídia. Sucesso e nos vemos na próxima aula.